Salve, salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. E hoje, sabadão, é dia do nosso querido Resenha Honesta. É isso mesmo, dia do nosso Resenha Honesta. E hoje é aquela livezinha especial que a gente faz, que a gente não fala sobre jogos. A gente fala sobre coisas relacionadas, porém não sobre um jogo em específico. E hoje é dia da gente falar da evolução dos controles. Então eu já vou mandar um aqui, ó. Aô, sumido! Fala, Lucas, como é que você está, meu querido? Tudo bem? Cara, eu realmente andei sumido por um tempo, mas quem é vivo sempre aparece. Estamos de volta com as nossas lives do Resenha Honesta e outras lives aí também, né? Live fazendo striptease, brincadeira, esse tipo de coisa eu não faço. É só pra quem acessa o meu OnlyFans, que vou deixar aí na descrição. E vamos trocar para nossa tela do nosso podcast. Deixa eu ajeitar minha câmera, né? De lei, a tela muda, porém minha câmera não vem. Agora minha câmera veio. Está tudo lindo, beleza, lindo de bonito. E fala, meu mano Dreyfus, como você está, meu querido? Tudo chuchu, beleza? Como você diz? Porra, sempre. Sempre, chuchu, beleza. Salve, salve, pessoas. Aqui, como vocês sabem, quem fala é o Dreyfus, né? Tô um pouco animado pra falar um pouco disso, porque nessa live a gente vai mostrar os nossos conhecimentos de porra nenhuma, né, velho? Dreyfus, tipo... eu vou te falar a mesma coisa que eu te falei na live passada. Quando você não está animado pra fazer uma live para o Resenha Honesta... Né? De novo, é verdade, verdade. Né? Lucas falou... Gente nova. Gente nova não, meu parceiro. Lucas, gente esse quadro não. É um quadro novo que a gente tá fazendo aqui no canal, chama Resenha Honesta. Aqui é vamos dizer assim, aqui é um podcast onde a gente bate papo sobre jogos, sobre tecnologia. Até agora a gente só falou de jogo, né? Mas sobre tecnologia, sobre evolução de videogame, evolução de controle. A gente fala sobre várias coisas diferentes e... eu espero que você goste, já que faz um tempo que você não assiste a live aqui no nosso canal. E lembrando, tá, rapaziada? Esse episódio que a gente tá gravando aqui agora, que a gente está online agora, na Twitch, certo? Será postado amanhã, domingueira, às 20 horas. Então, amanhã, às 8 da noite, no YouTube. E esse episódio sairá às quartas-feiras no Spotify. Então, toda quarta, 3 da tarde, os episódios saem no Spotify. Todo domingo às 8 da noite o episódio sai no YouTube. E, óbvio, todos os sábados às 8 da noite estamos aqui na Twitch ao vivo e a cores. Estou certo ou estou errado? Com certeza, certíssimo. Cara, tô adorando essas paradas de testar novas plataformas, né? Tipo, já é de costume, como antes do Resenha Honesta, né? As lives irem pro YouTube. Mas essa parada de ir pro Spotify, eu até falei numa live minha, acho que foi ontem mesmo. Eu falei na live minha lá, e deu, cara, como assim Spotify, que irado? Eu falei, pois estamos evoluindo. A gente é bichão mesmo, né, doido? Tá brincando, cara? Eu falei, estamos evoluindo, meu parceiro. E é daqui pra cima. Eu espero muito continuar melhorando a qualidade desse nosso programa, porque eu vou falar a verdade. O Tarelli até falou no começo, né? Quando você não está animado pra fazer um resenha honesta, cara, adoro fazer isso aqui. Adoro. Eu tô adorando fazer isso aqui. É muito divertido. Porque, como eu já disse em vários outros podcasts, ou melhor, vários outros episódios, ou na minha própria live, eu adoro falar de videogame. Cara, como eu gosto de falar de videogame. É gostoso, né? Quando a gente fala de alguma coisa que a gente gosta, é muito bom, né, velho? É bom demais, é bom demais. E hoje é um episódio, como o Tarelli já disse, mais do que especial, porque a gente tem esse costume de a cada... uma vez por mês fazer esses episódios especiais, e eu falei, cara... a gente xingou tanto o controle do 64, e se a gente falar da evolução, né, cara? E perfeito. Quando a gente chegar lá, a gente vai xingar mais um pouco o controle. A hora que a gente chegar no controle do 64, a gente vai xingar muito mais. Porque hoje na live a gente pode, porque é pra gente falar mal desse controle. Eu, na verdade, eu nem me empolguei pra fazer essa live pra falar de fato sobre a evolução dos controles, né? O que me deixou mais empolgado foi poder falar por mais tempo mal do controle do Nintendo 64. Porque eu não vou precisar... agora é com propriedade. Exatamente, porque eu não vou precisar voltar a focar
no jogo que a gente tava falando nas lives anteriores, né? Porque agora a gente tá falando dos controles, então eu vou poder tacar pau nele aí por muito mais tempo sem perder o foco, o que é melhor, né? Só lembrando, pessoal, que a gente vai falar da evolução dos controles, mas a gente não vai desde o primeiraço até o último. Nós vamos falar de alguns controles que foram importantes e que passaram por gerações aqui, de algumas pessoas como a gente. Eu não sou tão velho assim, a ponto de, sei lá, ter sido da época do Atari, mas a gente vai começar por ele porque, na minha opinião, foi um controle que foi muito, muito, muito importante para evolução dos games, né? Você tem algo a falar sobre isso? Eu tenho. Tari? Seguinte, pessoal, todos os controles que a gente colocou na lista, tá? Então, ó, todos os controles que tem na lista aqui, né, que eu tô até dando uma olhada novamente na lista, todos, sem exceção, eu já joguei em todos, tá? Então, assim, a gente não vai falar de todos os controles do mundo. A gente vai falar de todos os controles que a gente já jogou, certo? Porque não tem como eu falar, por exemplo, desse controle do Jaguar. Eu nunca joguei o Jaguar. Eu não sei se o controle é bom, se o controle é ruim. Eu não tenho propriedade pra falar dele porque eu nunca joguei nele, né? Mas o que eu posso falar, pela foto que apareceu de fundo aí pra vocês, é que é feio pra caralho, né? Controle feio, tudo torto. Mas se ele é bom, se ele é bom ou não, aí a gente já não pode falar porque a gente não tem propriedade, porque a gente não jogou. Mas todos os outros controles aqui que tem na lista eu já joguei todos, mano. Já tive, felizmente eu tive a oportunidade de jogar em todos, né? Os consoles, claro, nem todos foram meus, né? Alguns aqui, por exemplo, o Atari, que a gente vai começar por ele. O Atari era do meu tio, mano, não era meu. Poucas as vezes que eu joguei nele, eu joguei na casa da minha avó, certo? Quando ele deixava o videogame lá. E já vamos começando então a entrar na nossa lista, eu já vou contar essa história. Eu jogava o Atari na casa da minha avó, né? Como eu acabei de falar, porque o videogame era do meu tio. E assim, eu jogava muito aquele joguinho Enduro, Pitfall, Keystone Keepers, que era aquele do policial lá. Eu jogava um outro de avião, que eu esqueci agora o nome, mano. Que era muito famoso do Atari, velho. Que era só o rio azul embaixo, assim, ó. Ai, eu esqueci o nome do jogo. Mas beleza, esse jogo aí eu jogava também. E eu... de avião que você... esqueci o nome dele também, cara. Sei qual que é, tava na ponta da língua. Só aparece o mapa azul assim embaixo, o aviãozinho amarelo. River Raid. River Raid, esse mesmo. River Raid. Então, assim, maravilhoso. Eu jogava no controle do Atari e eu, particularmente, eu achava o controle uma bosta. Mas eu vou explicar o motivo. Não, eu vou explicar o motivo. É assim, eu não sei se de fato o controle era bem ruim, né, pra época que ele foi lançado, ou se eu achei esse controle ruim porque na época que eu joguei o Atari, eu já jogava Play 1 e Super Nintendo. E os controles têm muito mais botões. Então, assim, esse é o ponto, tá? Eu não sei se realmente o controle era ruim pra época em que ele foi lançado, ou se eu achei ruim porque eu estava habituado a jogar em outros controles. Mas eu achei o controle do Atari a bosta. Tinha, tipo, 2 botões e o manete aqui, né? Aí eu não curtia, não. Tinha controle que tinha um só, cara. Só pra você sentir o nível, velho. Mas não, eram 2, pô. Era um botão em cima, o do Atari. É verdade, em cima e um botãozinho do lado aqui, ó. Era um quadrado. Embaixo ele tinha um botãozinho aqui, um controle em cima e a manete. Na verdade, o controle próprio do Atari, aquele principal, era um botão, cara. Um botão só. Tinha algumas versões que tinha 2, mas o principal era com um botão só. Era o manche e o botão. Ah, eu lembro que o do meu tio tinha 2. Esse que tinha um só, eu não joguei. Olha, se eu com 2 botões eu já achei uma bosta, porque eu tava acostumado com os outros, imagina se eu jogasse só com um. Aí ia ser pior ainda. A minha experiência foi um pouco diferente, porque assim, eu tive um Atari, né? Obviamente não da época, aliás, eu só tenho 25 anos, eu sou da época, sei lá, do PlayStation 1, mas um vizinho meu, ele tinha um Atari e ele não conseguia vender, daí ele deu pro meu pai, e meu pai deu pra gente, e junto veio um monte de fita, e no meio tava lá Enduro, tava o meu jogo favorito de Atari, que é o Chopper Command, que era um joguinho de helicóptero. Ai, eu já sabia, porque eu jogava isso daí também.
Muito, muito bom. E daí ele veio com 3 controles. 2 do original, que era esse controle com um botão, e um controle que ele parecia um manche de helicóptero mesmo, que ele tinha 2 botões. Ele tinha um em cima e tinha o do lado. E por mais que eu tivesse Play 1 na época, porque eu já tinha jogado Super Nintendo, já tinha jogado PlayStation 1, já tinha jogado PlayStation 2... quando eu joguei pela primeira vez, eu achei muito maneiro, porque eu sempre tive esse pensamento nostálgico do é importante os clássicos para a evolução dos novos, né? Sim. E quando eu joguei, eu falei, cara, até porque o novo um dia vai ser clássico. Exatamente. E eu falei Tudo assim, é tão passado. maneiro que... É tão maneiro que, tipo, mesmo ele sendo antigo, ele conseguia ser completo pra época dele, porque esse Chopper Command, o Enduro, o Pitfall, eles funcionavam muito bem com o controle, né? Tipo, porque era feito pra funcionar bem. Então eu tinha essa parada do... Putz, cara, que maneiro. Eu não achava uma porcaria. Realmente a gente sente falta do... Porque de mais botão, né? A gente é acostumado com mais geração, botão, normal. Exatamente. Mano. Mas eu achava irado, achava legal, tipo, cara, era tão simples e essa era, tipo, a mega diversão do povo, porque o Atari fez um puta sucesso na época, né, mano? E o controle eu acho extremamente importante porque depois dele, os outros controles começaram a vir com D-pad, né, que são os controlinhos de cruzinha lá, né, os direcionais. Só que o Atari, se você parar pra pensar, ele funcionava como um analógico, o manche, né? Acho que, tipo, serviu de muita inspiração pra outros consoles evoluírem. Eu acho isso muito bacana, velho. Muito bacana. Eles, vamos dizer assim, eles portabilizaram o manche do Atari, porque acabou sendo pequenininho, né? Igual a gente vê nos controles de hoje, que são os analógicos. Mas, antigamente, a função dele era praticamente a mesma, porque você controlava ele, você movia ele para todas as direções, né? Exatamente, então, isso daí foi uma evolução que eles trouxeram para os controles mais novos. E, ô Dreyfus, você comentou aí que você tem 25 anos, né? Sim. Caramba, cara, o tempo realmente não foi seu amigo. Os caras, do nada, né, velho? Os caras falando de controle, do nada solta essa. Cara, então, o tempo realmente não foi muito seu amigo, né? Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Isso daí foi bacana. Cara, esse controle do PS4 aí da Rory, eu sempre tive vontade de ter ele, esse pequenininho azul aí. Mas já me falaram que não é um bom controle, cara. Você já chegou a jogar nesse controle aí da Rory, não? Nunca, cara. Controle diferente assim eu só vi por foto mesmo. Até porque, tipo, não só a Sony, mas todos os consoles, eles inventavam cada controle bizarro e diferente pra tentar fazer algo mais confortável. E saía cada bizarrice, né? É muito engraçado a gente falar de controle. Uma vez eu vi um programa que eles chamaram um old gamer, né? Um old pro player e um new pro player, né? E era tipo na época do Xbox 360. E... na minha opinião, as duas pessoas que foram meio infelizes, porque assim, o old gamer que foi, ele era, sei lá, ele bateu vários recordes de controle de Atari, de jogos de Atari e tudo mais, né? E ele achava que esse videogame, ele não precisava, os videogames ele não precisava evoluir, porque o Atari era perfeito do jeito que era. Então, tipo... quando eles chamaram um carinha que era da nova geração, o carinha começou a mostrar controle de Xbox 360, que tinha um monte de coisa. Ele mostrou um PSP, que na época, até então, era o mais avançado dos portáteis. E, tipo, ele era, sei lá, quantas mil vezes melhor e mais poderoso que o Atari. E daí, tipo, ficou meio que essa treta do old gamer ficar... não precisa evoluir os videogames, olha como era perfeito. E o carinha que era o novo jogador ficar falando assim... o Atari é uma porcaria, não sei o que. Eu achei meio babaquice isso, porque, cara, o old gamer ele tem que entender que a evolução ela é precisa. E o new gamer ele tem que entender que a evolução dependeu dos videogames antigos. Exatamente, então, não tem muito o que falar, simples, cara. Aí você vira pro old gamer. Vira pro old gamer e fala, tá, você sempre pensou isso? Em algum momento você evoluiu e pensou algo diferente. Exato, né? Porque, ó, passando aí ó, o controlinho... Tá passando pra mim aqui o controle do Brobox, que era aquele joguinho do Pong lá. Putz, imagina se ficasse nisso. Ia ser uma porcaria, velho. Exatamente. Mas é que assim, ó... O que o cara falou lá do controle, não é que os controles não precisavam evoluir, nem nada. Olha o controle do Atari aí, que eu te falei dos 2 botões aí. Esse é o que tem um controle só, que é o do Atari 2600, mas o outro tinha 2 botões.
É assim, não é que o controle não precisa evoluir porque o controle é bom. O detalhe é, o controle é bom pra esse tipo de jogo. Exatamente. Então assim, ó, você não vai conseguir pegar um jogo atual e meter uma porra de um controle desse, velho. Então assim, Exato. O controle é excelente, sim. Pra esse tipo específico de jogo, o controle realmente pode ser excelente. Porque dadas as limitações do jogo, o controle atende tudo que você precisa. Agora, se você pega um jogo mais atual, cara, como é que você vai jogar com o controle do telejogo, mano? Que é aquelas duas rodinhas que você só fica girando, uma pra um lado, uma pro outro. Fala, como é que você joga um jogo atual com um negócio desse? Exato, impossível. É impossível, então, tipo, mano. É extremamente necessário essa evolução. Só que é aquela, né? As pessoas não entendem. O cara se sentiu ofendido, ficou puto lá, porque o Piá ficou zoando ele. Só que, tipo, na minha opinião, os dois estavam errados. O cara novo por ser um babaca, porque, velho, é velho, é obsoleto? Exatamente, só que esse... importante. Não, é velho, é obsoleto? Sim. Só que o que você tem hoje veio dali, meu querido. Então, assim, você tá cuspindo no passado do que você ama hoje. Exatamente. Caraca, mano, na boa, mano, na boa. Manda psicografar essa... Psicografar não, manda pro Chico Xavier aí de alguma forma aí, mano. Ele vai ficar orgulhoso do que eu falei agora, mano. Ficou bonito, foi muito tocante, né, mano? Pô, pegou lá no fundo essa da... Chorei um pouco, talvez. Foi bacana, cara, foi bacana. E aí, vamos passar pro próximo, então? E aí a gente teve, né, tudo isso com o controle do Atari, aí o que o Dreyson falou e tal, do novo, do velho, do não sei o quê. E a gente vai pro Nintendinho. Aí que a coisa começou a ficar boa. O controle... Cara, sabe o que eu me arrependi, Dreyson? Do que? Me diga. Que da nossa lista aqui, o único controle que eu não tenho é o controle do Atari, mano. Sério? E eu me arrependi porque eu podia estar com todos os controles aqui pra ir mostrando pra galera os controles assim. Podia, né? Igual eu faço assim, né? que eu mostro na tela, assim, sempre, os controles. Eu podia estar com todos os controles aqui, mas acabei me esquecendo de pegar os controles. Que vacilo. Eu achei que tu ia pegar, na moral. Eu achei que tu ia pegar os controles, velho. Eu lembrei agora, velho. Agora que eu falei, puta, mano, eu tenho todos, menos o do Atari. Podia trazer pra ir mostrando, né? Poxa, analógico branco. É que o analógico ele não é branco. Esse controle é o do Xbox Series X. É o controle novo do Xbox. É que eu ponho um par de grips nele, né? Mas o analógico não é branco. É que eu adoro essas borrachinhas aqui no controle. Então eu ponho elas. Em todos os controles que eu tenho, eu ponho essa borrachinha. Então esse do Xbox eu ponho a borrachinha, ó. Esse daqui que é um outro paralelo, que é da marca GameSir, ó. Eu coloco as borrachinhas também. Esse controle aqui é o que eu uso pra jogar no PC. Esse controle da GameSir. Ele tem a pegada muito parecida com a pegada do controle do Xbox, né? Ele tem aqui essa textura aqui, ó. Ele é meio texturizado nessa parte traseira pra mão não escorregar. É muito bom. Eu jogo com ele no PC, acho muito gostosinho esse PC, esse cara controle. Pulou o Nintendinho, cagou pro Nintendinho. Caguei pro Nintendinho porque eu não gosto do controle do Nintendinho, que é aquele controle quadrado. Não, mas a gente tem que... É importante, porra. Que isso? Não, porque para e pensa. O controle do Nintendinho foi ali que começou a evolução de verdade. Porque foi ali que os controles começaram a tomar forma. E foi a partir dele que a gente tem o que a gente tem hoje, que é esse layout padrão de todos os controles. Aliás, na minha opinião, eu acho que é isso. Porque teve muitos controles feios que saíram antes dele que tinham esse padrão. Só que a partir do Nintendinho isso começou a funcionar. Por mais que o controle fosse quadrado, ele tem aquilo que a gente é acostumado do direcional aqui bonitinho, o A e o B funcionando legal, né? Ele tinha aqui 4 botões, né? Que era o Start, Select, A e B, né? Mas ele já cumpria já com o papel dele, até porque jogos de Nintendinho, por ser simples, eram perfeitos pra ele, e ele era confortável pra época, né? Até porque, tipo assim, o pessoal não tinha muito um referencial do que fazer de diferente, né? Sim, não. Na época ninguém trabalhava com formas, com ergonomia, ninguém trabalhava com isso, mano. Era um negócio assim, retão, corta aí, pronto, acabou, né? Tanto que quando demorou pra chegar no que a gente tem, né? Demorou. Porque hoje o importante é a experiência do controle ser um controle esquecível, né? Que sua mão consiga abraçar de fato o controle para que você tenha uma melhor empunhadura do controle. Hoje em dia é muita
vamos dizer assim, é muita frescura que ajudou, né? Ah, mas, pô, é uma frescura que ajudou. Por isso que eu falei... É que eu não fiz o entre aspas e esqueci, mas eu ia fazer o entre aspas na hora que eu falei frescura. Hoje em dia a ergonomia dos controles são muito boas, cara. Que antigamente ninguém tava nem um pouco preocupado com isso, né? Por isso que os controles eram feitos do jeito que eles eram feitos. Um controle que eu achei muito bom, que é desses antigos assim, que é de um videogame depois do Nintendinho, foi o controle do Super Nintendo, cara. Esse daqui é um piratinha, ele tem os analógicos aqui, né? Mas o controle do Super Nintendo não tinha. Mas a pegada dele, por ser redondinha assim do lado, ficava muito mais confortável na mão, cara. Muito mais confortável na mão. E aí, o controle do Super Nintendo, eu acho que eles capricharam, sabe? Porque depois dele, aí começou a vir controle de Play 1, já bonitinho, num formato mais legal, né? Exato. E aí começou a vir uns negócios... Ainda, óbvio, ainda tiveram controles muito grotescos, como o controle do 64, o controle do Xbox. O primeiro controle do Xbox, o negócio era um bicho totalmente estranho, mas... O Nintendinho foi bacana porque o controle do Super Nintendo, ele é o molde do controle do Nintendinho redondo, praticamente. Exato. Né? É que daí você para e pensa e vê como é que é a evolução, né? Porque eu imagino que porque o Nintendinho ele foi muito vendido, ele foi muito recomendado e tudo mais. Então imagina-se que a grande quantidade de fãs que ele tinha falava: o videogame é ótimo, mas o controle é quadrado. Porque ele veio de uma geração que era tudo muito quadrado, né? Se você pega controle de Atari, de Intellivision, de não sei o que, é tudo quadradinho. Então, tipo assim... Ele veio seguindo esse padrão. O console, o Nintendinho era quadrado, era uma caixa, mano. Exatamente. O controle só seguiu o desenho, né? Isso, exatamente. Aí, já pulando pra próxima geração, né? Chegamos no controle do Super Nintendo, né? O Super NES Controller. Cara, que ele era realmente perfeito. Ele pegou tudo que tinha dado certo, que os caras já viram que deu certo, tipo, o D-pad quadradinho ali, que é marca da Nintendo, que inclusive é muito confortável, porque o controle do Super Nintendo, ele é muito anatômico e muito confortável. Tipo... Você tá jogando ali, além da nostalgia, é um controle gostosinho de você pegar e jogar um jogo clássico, né? Os botões ali, que aí já aumentou, né? Porque em vez de 2 botões de ação ali, você tinha 4, porque os jogos já estavam evoluindo e tudo mais. Fora os botões de cima, né? Você já tinha o L e o R, né? Na parte de cima. Então você já tinha mais botões, porque os jogos estavam pedindo cada vez mais... Estavam tendo cada vez mais funções. Então, foi necessário que acrescentassem mais botões nos controles para que o jogo pudesse, né, ter a qualidade dele ali mais bacana para você poder fazer tudo que o jogo oferecia. Se não, imagina, um Super Nintendo com controle de Atari. Exatamente. Ia dar para jogar? Ele falou, ele entendi, o controle era brabo, de fato. É isso que a gente falou sobre a evolução, né? Tipo, você tem que pegar o que necessita pra época. Não adianta. O Super Nintendo, para todos os jogos de plataforma, jogos em 2D, era extremamente perfeito. Você ia jogar um Mario World, era perfeito. Você ia jogar um Mega Man X, cara, era muito perfeitinho para você jogar, porque ele atendia todos os requisitos que você precisava ali, né? Eu vou dar um exemplo assim, ó. Na Nintendo, né, no Nintendinho, você tinha o Mega Man. E no Mega Man, a jogabilidade dele é muito mais simples que o do Mega Man X. Então, tipo, o controlinho ali fazia jus ao nome. Quando você passou pro Super Nintendo, que você vai jogar um Mega Man X, que tem muito mais comando pra você fazer, aí sim, né? Tipo, o controle do Super NES, ele já atendia mais a necessidade. É aí que entra a parte de falar, né? A evolução, ela é extremamente necessária, entendeu? Sim. Ela foi extremamente perfeita e necessária. Tanto que hoje, né? Se a gente for comparar os controles de hoje, vou dar o exemplo novamente desse controle aqui que eu tenho da GameSir. Cara, ele tem todos os botões que tem nos controles atuais. Então, assim, nos controles de PlayStation, nos controles de Xbox. Porém, ele ainda tem na parte traseira dele mais 4 botões, ó. Esses botões você configura pra quê? Pra facilitar a sua gameplay. Então você consegue configurar qualquer um desses botões aqui na parte traseira. Então, por exemplo, você vai jogar um Call of Duty Warzone, eu consigo colocar a granada aqui, ó.
Ao invés de colocar a granada em qualquer um outro botão, eu consigo pôr a granada aqui, ó. Botão de correr, escudo, essas coisas. Então, o pessoal tá adaptando os controles para que eles fiquem cada vez mais fáceis e assim, como eu posso dizer, e cada vez mais individuais. Né? Isso é verdade. Porque eu posso configurar, atualmente eu posso configurar o controle da maneira que me agrada, velho. Isso eu acho muito bacana. Ah, se eu não gosto de usar os botões que tem ali, eu pego o controle do Xbox normal, ele não tem esses botões. Pô, eu posso achar mais fácil jogar sem eles. E aí cada um vai moldando o controle do jeito que acha mais bacana. Isso que é legal, eles entenderam a importância de um controle bacana, ergonômico hoje em dia, né? Que antes eles não tinham essa referência, mas foi a evolução. Pra chegar no que foi hoje, a gente passou ali por muita coisa antes. Exato. E o controle do Mega Drive, você gostou do controle do Mega Drive? O controle do Mega Drive eu não curti muito na época, porque eu já tinha o referencial que era o próprio do Super Nintendo. Pra mim, o do Super Nintendo era o que tinha de melhor. Até porque o layout que a gente tem do Super Nintendo é muito o que a gente vê até hoje, né? Controles em forma ali de losango ali, né? Tipo, a sequência deles bonitinha. E o Mega Drive, ele trazia... Como a SEGA, ela tinha muito jogo de fliperama, eles tentaram levar isso pro console de mesa. Então, o Mega Drive, ele tinha aquele estilo dos botões pra cima os 6 botões, mano. Era muito botão, me atrapalhava inteiro sempre, mano. Era muito botão. E, tipo assim, isso era necessário pra jogo de luta, porque se você fosse jogar um Sonic the Hedgehog, você ia usar 2 botões. Sei lá, 2 botões não era o suficiente. Então, tipo... Mas o objetivo deles era deixar confortável pra você jogar jogo de luta. Tanto é que no D-pad de alguns controles tinha um furinho pra você encaixar uma alavanca, pra você transformar o controle num controle de fliperama. Você sabia dessa? Não. Pra você colocar um analógico mesmo, pra fazer os Hadouken mais fácil e tal. Tipo, pra você jogar como se fosse aqueles controles de fliperama mesmo, que tem aquela alavanquinha da hora ali, e daí fazia, tipo, sentido. Mas não achava tanto necessário, assim, pra outros jogos. Até porque Mega Drive ainda era uma época muito simples pra você trazer toda essa modernidade do mundo novo, assim, sabe? Tipo, de 6 botão escambau, né? Mas se eu não me engano, o controle do Mega Drive não tinha RL, né? Ou tinha? Não lembro. Eu não lembro também do controle do Mega Drive. Assim, foram poucas as vezes que eu joguei no Mega Drive, porque eu nunca tive Mega Drive, né? Então eu jogava na casa de um amigo da escola, mas assim, tipo, uma vez por ano que eu ia lá, que eu jogava um pouco, mas o controle do 64, do Mega Drive... Calma. O controle do Mega Drive, eu achava ele gostoso, porque ele era um pouco mais gordinho que o controle do Super Nintendo. Então, pra mim, ele encaixava melhor na mão. Só que hoje em dia faz ter os 6 botões retos, pra mim, foi a pior cagada, velho. Se eles tivessem feito igual o do Super Nintendo, feito, né, a cruz, né, vamos dizer assim, esses botões desse jeitinho aqui, ó, igual tá no Super Nintendo, e adicionado mais 2, sei lá, em algum canto, eu acho que ficaria melhor. Ou adicionado 2 em cima... Eu não me lembro se o Mega tinha os botões de cima. Não, isso que você tá falando da próxima geração de controles, né? Porque a primeira eram 3 botões enfileirados, né? Era o A, B e C. Sim. Depois não, eu tô falando da segunda, que já vinha os botões preto embaixo e cinza em cima. Exatamente, que era o que? Era A, B, C, X, Y, Z, né? Eu nem lembro, mas era muito botão, cara. Muito botão. Era muito botão. Pra pouca coisa, daí fica tipo aquele controlão. Era a mesma coisa que acontecia com o Intellivision. O Intellivision, ele tem o direcional e ele tem acho que 16 botões pra jogar jogo de Atari, tá ligado? Que você vai usar um botão. É isso que eu ia falar. Ó, o controle do Mega Drive aí que apareceu, que você falou. Ele era bem redondinho assim, ó. Ele era bem ergonômico, cara. Eu gostava muito da pegada desse controle, né? Antigamente eu não gostava dessa parada do controle ser um pouco mais gordinho. Hoje em dia eu prefiro, tanto que no final eu queria sugerir da gente falar dos controles que a gente mais gosta e daí tipo... Mas deixar separado pro finalzinho daí. Tá, vou falar agora que eu sou ansioso. Brincadeira, não vou falar agora. Esses controles, por exemplo, do Mega Drive, a diferença dele é que pro Super Nintendo, né? Vamos voltar no Super Nintendo. O Super Nintendo, ele era reto assim, né? Tudo bem, ele era curvado na lateral, mas ele era reto aqui. Já o do Mega Drive, não, cara.
Isso que eu gostava do controle do 64. Até essa parte aqui ele já era mais arredondadinho. Não, Mega Drive. Do Mega Drive. Até essa parte aqui já era mais arredondadinha e tal. Então, a pegada do controle do 64 do Mega Drive era muito boa. Pena que eu não joguei muito nesse console. Vamos já falar do controle do 64, mano? Não vamos não. Pera aí, não, sacanagem. Não, o 64 já é o próximo da lista, pô. O controle do 64... Ah, o controle do Mega Drive é que eu falei, ó, o Genesis. Dois botões ali em cima e embaixo. 3 botões em cima e embaixo. Ah, mas vamos falar logo que eu sei que você tá ansioso pra falar mal desse controle. Nintendo 64 tentou... Cara, vou falar... Ó, a Nintendo, ela foi revolucionária. Vou mandar o papo aqui, ela foi revolucionária. Cagou, mas ela foi revolucionária. Até porque, assim, ó, o controle do 64, por mais que ele não seja o melhor controle, aliás, na minha opinião, um dos piores controles já inventados, até porque conforto não tem. Mas ele foi revolucionário no quesito... Como posso dizer? Jogabilidade. Porque a partir do controle da geração do N64 que começaram a vir os jogos 3D. E o pessoal da Nintendo, eles viram uma necessidade de você fazer um controle que fosse um pouco mais confortável para você controlar os personagens. Então, tipo, para eles o D-pad não supria essa necessidade. Então, o que a gente vai fazer? Vamos inventar uma alavanca analógica aqui, que não seja um monstro igual como se fosse de um fliperama e que encaixa ali na mão. O que eles erraram, na minha opinião, foi no formato do controle. Mas de resto, sabe? Ó o controle do 64 muito. Aí. É uma bosta. Os caras enchem a boca pra falar, mano. Uma merda, cara. Pra mim, assim, eles erraram totalmente no formato do controle. O controle era horrível. Um ponto positivo do controle é que ele atendia muito bem todos os jogos exclusivos do Nintendo 64. Isso, assim, não posso negar. Agora, por exemplo, se você pegasse um Homem-Aranha 1, vou dar ele como exemplo, que saiu pra Play 1 também, e saiu pro 64, jogar isso no 64, Jesus amado. Que bosta, mano. Que bosta. Mas, por exemplo, todos os jogos que saíram exclusivamente para o Nintendo 64, então, você pega lá o 007 GoldenEye, porra, muito bom, cara, jogar com aquele controle. O Zelda, bacaninha também jogar com aquele controle. Agora, um problema grave assim, gravíssimo do controle era o analógico. Por alguns motivos. Primeiro, analógico muito frágil. Então ele quebrava com muita facilidade e ficava tortinho, né? Ficava caído para um dos lados, quebrava muito fácil. E outra, aquele botão, ele arregaçava o dedo, velho. Se você jogasse muito tempo, você saia com o dedo todo carcomido, velho. O material daquele controle, aquele plástico, era horrível, horrível. Tanto que, né? Nos controles mais novos, a borracha que tem no analógico não é a borracha que tinha nos analógicos antigos, que era uma borracha mais dura. Hoje em dia a borracha do analógico, se você joga muito videogame, você vai reparar no que eu tô falando. Ela se desfaz. Por quê? Porque ela tem um material que é menos agressivo no dedo. Que é pra dar aderência, né? E daí, assim, tipo... mas é frescura. Cara, pra quem joga muito, não é. Porque você não fica porque você não fica com o dedo todo ferrado, cara. Então, assim, faz diferença. Tanto eu gosto das borrachas originais, mas, cara, eu gosto muito desses grips aqui, ó. Que eles são de um material pior que o material do grip que veio original, mas eu gosto muito mais desse do que do original, cara. Vai entender, né? Vai entender. Um é mais confortável, né? O original te dá um conforto maior assim pra jogar. Mas eu acho que é muito melhor quando eu coloco esses grips adicionais aí que não tem o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo toque do original. Mas aí é questão de gosto, né? Não é nem por estética, cara, que eu faço isso. É porque eu realmente prefiro jogar com o grip. Eu acho que esse grip aqui que eu tenho, ele tem... não vai focar a câmera aí. Vai focar. Tá vendo que ele tem meio que umas saliências aqui, uns dentezinhos assim pra cima? Eu acho que isso deixa o controle mais sensitivo pra mim.
entendeu? Nossa, então, faz toda a diferença. faz toda então a diferença. eu prefiro, né? Mas aí voltando no controle do Nintendo 64, o erro do analógico deles foi isso, o material do analógico, a fragilidade do analógico, a pegada do controle que era horrível, mano. Pra mim era horrível a pegada do controle. Não, era complicado mesmo. Tanto Mas que sabe por que o analógico era... Não, eu ia falar, Pode tanto que uma empresa de terceirizada aí, não é nem terceirizada, uma empresa paralela aí, né? Uma empresa X fez, acho que chama Brawl Controller, que é um controle novo pro Nintendo 64 que lembra muito os controles atuais, né? Acho que é Brawler, alguma coisa assim. É paralelo, porque na época o que você tinha de Nintendo 64 era aquilo mesmo. Os analógicos do controle do Nintendo 64, ele era zoado assim, sabe? Porque ele, diferente dos controles de hoje em dia, que... Eles têm mais cuidado com o analógico, né? Tanto os DualShocks, Dual Analog, eles têm mais cuidado. Só que o controle, ele tinha um sistema um pouco diferente, onde ele tinha alavanquinha, ele tinha uma peça embaixo dele. E conforme você ia mexendo no analógico, ela ia raspando essa peça. E conforme ela ia desgastando, aí o analógico ficava torto pro lado, a ponto de você não conseguir usar, né? Ficava broxado o controle, né? Conforme foi passando a evolução, os controles foram melhorando isso, justamente para não acontecer o mesmo que acontecia com o 64, porque... Putz, cara, estragava demais o analógico. E como o analógico era muito usado por causa dos jogos em 3D, né? Tipo, o jogo acabava sendo... o videogame acabava sendo mal falado, justamente por causa do controle que estragava fácil. E detalhe, tá, pessoal? Nos controles atuais, a gente ainda tem problema com os analógicos, tá? Então, assim, no lançamento do Play 4, no lançamento do Switch, principalmente, né? Do PlayStation 5, muita gente reclamou que os analógicos estavam com drift. O que é o drift? É o analógico estar parado assim retinho, mas ele tá com movimento como se você estivesse jogando a câmera pro lado ou movendo o carro pro lado. Então assim, você sem encostar no controle, a câmera vira sozinha, né? O carro vira sozinho. Então a gente até hoje ainda tem problema em alguns controles que são os problemas do drift, né? Por mais que... Olha quanto tempo do Nintendo 64 a gente já evoluiu pra cá, né? A gente conseguiu melhorar o material dos analógicos. Claro, a gente melhorou também a resistência dos analógicos, porém, a gente ainda tem uma peça que é um pouco falha aí, né? A galera reclama bem aí dos analógicos com drift, principalmente a empresa que teve mais reclamação com isso foi a Nintendo, cara. Com os Joy-Cons do Nintendo Switch, cara. Joy-Con é dor de cabeça, mano. Que dava drift direto, cara. Todo mundo devolvia, demais. Acionava assistência. Mas o controle... A gente vai chegar lá, não quero falar agora, mas tem bastante coisa a falar do Joy-Con justamente por causa desses problemas, né? Mas a gente tem que... Por mais que o controle do Nintendo 64 tenha sido essa porcaria, essa falha, né? Isso serviu pra que os próximos consoles não errassem tanto. O Nintendo 64, mesmo com esses problemas, ele fez um sucesso do caramba, até porque os jogos que eram feitos pra ele funcionavam perfeitamente. O tempo de resposta era perfeito. Só tinha esse pequeno problema mesmo do controle falhar de vez em quando, né? Aí a gente vai pra próxima, que é os controles de PlayStation 1, não é verdade? Que aí entrou uma revolução na parte de controles, que se eu não me engano, quem lançou, se eu não me engano, tá, rapaziada, é o que eu tô falando aqui, se eu não me engano, quem lançou esse sistema DualShock, que é o sistema de vibração no controle, pra que você ficasse... Não, DualShock é... Ah, não, tá certo. Tá certo, DualShock é o analógico com vibração. Certo. Tá certo. Se eu não me engano, quem lançou foi a Sony mesmo no PlayStation 1. Posso estar enganado, mas a primeira experiência que eu tive com um controle que vibrava foi no PlayStation 1. E isso, assim, faz total diferença, né? Porque você fica muito mais imerso no jogo, né? Quando você tá jogando lá um jogo de corrida, que você sai um pouco da pista, o controle começa a chacoalhar, assim, isso é muito bacana, né? Você fica mais imerso com o controle que você tem na mão aqui. E é muito bacana, cara. Eu achei esse pensamento de trazer
né, um controle que vibrasse na sua mão, reagindo ao que acontecia na tela, muito top, cara. Porra, perfeito. Porque de lá pra frente, todos os controles tiveram isso. Todos. Eu tenho aqui, ó, tem um velhão de PlayStation 1 aqui, ele tá numa carcaça de um controle de PlayStation 2. A prova de que é PlayStation 1 é pelo engatezinho dele aqui mesmo. Mas tinha sim o do DualShock, cara. E, véi, como era da hora. Você tá jogando, sei lá, um Medal of Honor da vida, e conforme você atira, o controle treme. Você, tipo, se sente na guerra ali, você se sente na ação. E é realmente o que o Tarelli falou, foi muito importante pra evolução do controle, porque a partir daí você começou a ter uma interação maior, tipo, bem maior com os jogos, a ponto de você estar sentindo a parada. Quando você tá jogando algum jogo, tipo, sei lá, um hack and slash da vida, que você toma um dano, o controle vibra, né, bem na hora, certinha, você se sente no personagem. Quando faz uma esquiva perfeita, é muito bom. Exato, cara, muito bom. É muito bom, é maravilhoso, é maravilhoso. Só lembrando, né, não eram todos os jogos do PlayStation 1 que tinham a compatibilidade com a vibração, tá? Então, eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei que tinha essa compatibilidade era o Resident Evil 2, e até o nome do jogo era Resident Evil 2 DualShock. Aí, ó. Né? Era propaganda dos caras, né? Tipo assim, se você tem... Porque na época do PlayStation 1 tinha o próprio controle do PlayStation 1, né? Sim. Tinha os Dual Analogs, que não tinham vibração, e tinham os DualShocks, que eles eram um controle completo. Então, os caras já aproveitavam pra fazer uma propaganda já na capa do jogo, né? Tipo, ó, se você tem um controle com DualShock, esse aqui é um jogo compatível. Que vai funcionar, pode comprar. Exatamente. Sim. Isso fazia o pessoal comprar, né? De boa, uma experiência nova, né? Querendo ou não, é o mesmo videogame, com uma experiência que o pessoal não tinha acesso antes. Então você falava, Exatamente. Pô, como é que é esse negócio? Vai tremer o meu controle quando eu estiver correndo? Quando eu chutar a bola, vai tremer meu controle? Então, era uma experiência diferente, querendo ou não, pro mesmo console. Mas, cara, muito, muito, muito legal. O controle do Play 1, o primeiro modelo, que não tinha os analógicos, foi, com certeza, o que eu mais joguei. Mas, assim, eu não gostava muito. Eu acho que, ergonomicamente falando, ele não era muito bom e eu preferi o do Super Nintendo na época. Eu achava o controle do Super Nintendo... Eu tinha os dois, né? Nessa época que eu tinha o Play 1. Eu tinha um Super Nintendo também, que depois meu pai vendeu. Mas eu gostava mais do controle do Super Nintendo que do Play 1. E aí, quando eu joguei com o controle do Play 1 com os analógicos... Aí eu gostei um pouco mais, porque o controle que tinha os analógicos, ele era um pouco mais gordinho, assim, né? Encaixava melhor na mão. Aí eu comecei a gostar muito dos controles do Play 1 pra frente. Vou fazer uma menção honrosa, que é o controle do Dreamcast, que na minha opinião não é um dos melhores, mas pela nostalgia, eu tive um Dreamcast, eu gostava muito do controle dele. A SEGA foi meio... Sabe, foi meio lerda de não seguir a ideia dos DualShocks, né, dos Senses ali, do controle tremer. Tanto é que o controle do Dreamcast não vibrava. Pra ele vibrar, você tinha que colocar no slot do memory card, porque ele tinha 2 slots do memory card dentro do controle, igual os controles 64. Né, você podia colocar um memory card e um... acho que era Rumble Pack, Rumble Pack. Rumble Pack, alguma coisa assim, pro controle tremer, sabe? Era legal, mas, poxa, você tem que comprar um negócio... Você já tem que comprar o controle, que já não era barato. Ainda comprar um acessório pra ele tremer, não valia muito a pena. Igual então, o 64, né? O 64 fazia isso também, 64 né? Tipo, você podia comprar um Rumble Pack também, e você tinha a vibração no controle do 64. Você podia comprar também. Uma coisa que você falou aí do Dreamcast, eu nunca tive o Dreamcast, um amigo meu tem, ele é inclusive viciado. Eu, particularmente, eu não gosto do controle do Dreamcast, eu acho ele muito grande. O fio na parte de baixo, eu acho muito ruim também. Atrapalha demais. Eu sou uma pessoa que gosta de jogar com o controle apoiado na coxa. E aí, ó o controle do Dreamcast aí. E aí, a porra do fio que sai de baixo... Se eu apoio na coxa, quebra o fio. Exatamente. Né? O fio fica torcido e eu não gosto. E tinha aquele negocinho pra você colocar ele pra frente e, cara, não era nada recomendável, porque aquilo lá fudia tudo o fio, quebrava todo o fio por dentro. Exatamente, quebrava o fio internamente, né? Você não conseguia ver. Mas uma coisa que eu acho, assim, que foi fantástica, mano. Fantástica.
do controle do Dreamcast foi o memory card, que chama VMU. O memory card tinha uma telinha. Aparecia as coisas na telinha, conforme você ia jogando, aparecia na telinha do memory card. Cara, e detalhe, tá? Tinha alguns jogos que você podia jogar no próprio VMU, mano. Porque ele tinha os botões, cara. Era muito legal isso, cara. Parecia um bichinho virtual. Color, né? Não, ele parecia um bichinho virtual, cara. Né? Porque alguns jogos eles disponibilizavam minigames pro memory card. Inclusive o Sonic Adventure tinha, se não me engano, o Chow World, alguma coisa assim, que você cuidava dos Chows como um bichinho virtual pelo memory card. Exatamente. Cara. Era muito louco. O memory card tinha a bateria interna, e aí você conseguia carregar o memory card pra onde você fosse e cuidar dos bichinhos, ver alguma interação, alguma coisa. Muito bacana, cara. Essa parte do controle do Dreamcast é o que eu mais gosto, assim, meu. Acho muito legal. Eles só caíram na infelicidade de, na geração já que tava, fazer um controle com um analógico, né? Até porque já tinha muito jogo FPS que usava o padrão de você controlar o personagem com o analógico e mirar com o outro. Eles me fazem um controle com um analógico só. Jogar jogo de tiro era horrível no Dreamcast, tá ligado? Eu gosto muito pela nostalgia, mesmo que seja um controle grande, eu achava confortável. Até um tempo atrás eu tinha aqui meu Dreamcast, só que eu vendi ele. Eu mostraria o controle aqui, como funciona certinho, mas foi só uma menção honrosa, até porque não tava na lista mesmo. Mas esse controle teve esses pontos aí positivos e negativos, e o mais positivo que eu achei, o mais não, né, o único ponto positivo no meu ponto de vista foi o VMU, cara, porque o resto eu não gostava não. Não, era ruim. Porque é nostálgico pra mim, porque eu sempre gostei muito de Sonic, e quando meu pai comprou o Dreamcast, já contei a história de quando a gente foi comprar esse Dreamcast na minha live, veio com uma cópia original do Sonic Adventure 1, né? Que você comprava, vinha o Sonic Adventure 1 primeiro. E jogar um jogo 3D do Sonic que realmente funcionava, que foi o primeiro que deu certo, era muito legal. Sem falar no Sonic Adventure 2, que é uma obra-prima, né? Mas a gente não vai falar de jogo, estamos aqui para falar de consoles, né? De controles, no caso. Aí a gente saiu do Play 1 e foi pro Play 2. O que mudou no controle do Play 2? Absolutamente nada. Absolutamente nada, não. Praticamente nada. Eles pegaram o mesmo controle do DualShock ali, né? Deram uma pincelada no controle bem de leve. Tanto que você não vê muita mudança, né? E pronto, foi o controle... A diferença é que ele vibrava mais forte, né? Tipo, era isso, porque... A vibração do controle era mais inteligente. A programação da vibração dele era mais inteligente. Mas assim, era praticamente o mesmo controle, cara. Praticamente o mesmo. Exatamente. Tanto é que se você plugasse o controle de Play 2 no Play 1, funcionava. De boa. De boa. Eu não sei porque eu coloquei ele na evolução, até porque eles são chamados DualShock 2, né? Como o Tarelio disse, o que mudou foi só a inteligência dele mesmo. Continuava confortável igual. A durabilidade dele era um pouco maior, o fio também era um pouco maior, só que não mudava a grande coisa. Ainda era praticamente a mesma coisa do PlayStation 1. A diferença é que o analógico dele não desligava como no PlayStation 1, né? Porque os jogos de Play 2 passaram a usar mais o analógico do que o D-pad. Pouquíssimos jogos usavam o D-pad, tipo jogos em 2D que não eram muito lançados, até porque a moda já no Play 1 já começou a ir pro 3D, né? Então, tipo, no Play 2 também 3D prevaleceu, então o D-pad era meio inútil. Mas acho que pra falar dele não tem muito o que falar, né? Porque não tem. os DualShocks, eles começaram a evoluir mesmo na época do PlayStation 3. Né? Até porque Não, eu ia falar, até porque o D-pad do PlayStation 2 tinha muito jogo que você podia ter a opção de controlar o personagem ou pelo analógico ou pelo D-pad. Então assim, o D-pad acabava em muitos jogos não entrando como botões adicionais com funções diferentes, né? Exato. O que a gente tem hoje em dia. Então, por exemplo, você tá jogando lá um jogo vamos falar do Call of Duty de novo. Você tá jogando o jogo do Call of Duty. Você movimenta o personagem, o outro você movimenta a mira, e o D-pad serve pra várias coisas. Se você aperta pra baixo, é vida. Se você aperta pra esquerda, é colete. Se você aperta pra direita, você troca a granada, entendeu? Então, tem funções. Sim. Eles atribuíram funções. Eles não deixaram você livre pra escolher.
Você quer jogar por um ou pro outro. E no Play 2 ainda, alguns jogos eram assim, né? Não eram todos os jogos que já tinham funções diferentes para analógico e de pad. Sim, aham. Mas cara, eu queria fazer uma menção honrosa também, aproveitando, né? Queria fazer uma menção honrosa ao controle de GameCube, cara, porque... Esse eu tenho aqui. Se alguém quiser que eu pegue pra mostrar. Também tem, tá aqui. Você tem. Aqui, pega aí, mostra aí o seu aí, que é mais fácil. Tá aqui, ó, bonitinho, ó. O controle do GameCube, muita gente fala que ele é muito feio e tudo mais, mas eu acho ele... tipo assim... o que a gente tinha anterior a ele da Nintendo era o controle do 64. Então, na minha opinião, eles acertaram muito fazendo o controle do GameCube. Até porque, por mais que ele seja um controle bizarro, onde os botões eles são totalmente diferentes aqui, né? Ele é extremamente confortável para os jogos, não só os jogos que foram lançados só para eles, mas tipo assim, tem alguns jogos que foram lançados para GameCube e para PlayStation 2. Né? Eu achava muito mais confortável jogar no PlayStation 2, tipo assim, tirando o Mega Man, né? Mega Man X é impossível jogar aqui por causa do formato dos botões. Mas era muito mais confortável todos os botões ser em volta dos dois botões de ação, assim, sabe? Sem falar nos RL, que eram analógicos, isso era revolucionário, porque tinha alguns jogos que usavam muito bem isso aqui. Um exemplo, o próprio Mario Sunshine, que eu ia falar isso agora. Foi o primeiro controle que teve os gatilhos resistidos e que funcionava, fazia diferença você apertar mais fraco ou mais forte, né? Exatamente. E, poxa, o fato do analógico ser aqui em cima, já acho muito mais confortável que controle de PlayStation 1 ou 2. Eu sempre preferia os controles da Sony por causa do padrão dos analógicos aqui embaixo. Até pegar num controle de GameCube, com o analógico aqui em cima, o que eu achava bizarro no começo, eu falei, cara, isso é perfeito, porque para jogos de hoje em dia você não usa tanto de pad. Então ele fica meio que em segundo plano. Então por que não colocar o analógico aqui em cima, que é o mais usado? O controle fica muito mais confortável, tanto é que isso é usado hoje em dia pela Xbox, né? Os próprios consoles da Nintendo continuaram nesse padrão de deixar o analógico em cima, o que na minha opinião é 1000 vezes melhor, né? Tanto é que... Eu também acho. Se for pra... Nossa, é muito melhor pra jogar, é muito mais confortável, tudo. O controle do GameCube, eu acho assim, a pegada do controle do GameCube é boa, porém a disposição dos botões são péssimas. Péssimas, cara. Eu não gosto da disposição dos botões do controle do GameCube, cara. Mas a pegada dele é boa, o gatilho dele resistido é bacana, mas a disposição dos botões é algo que não me agrada nem um pouco. Mas tudo o pior bem, é né? que eu achei interessante justamente por causa dos botões, né? Mas foi só uma menção honrosa. Vamos pular pro próximo, porque agora, na verdade, os controles eles vão ter as mesmas funções, só que em formatos diferentes, né? Até chegar lá pra época do Xbox One e PS4. Aí os aprimoramentos dos mesmos controles, né? Exatamente, até porque agora o próximo da lista é o Xbox 360, né? Os controles do Xbox 360. Eu tenho aqui também, inclusive. Ó. Tô até... tá bonitinho. Eu tenho aqui também. Mostrar junto. O seu é o com fio, o que eu tô mostrando aqui é o sem fio. E o meu tem o quê? O grip, né? Que não pode ficar sem o gripzinho, ó. Meu gripzinho verde aí. Nesse controle aqui dá pra mostrar melhor o grip, ó. Tá vendo, ó? Que ele tem esses botõezinhos, ó. Isso pra mim faz toda a diferença. Sim. O meu analógico ele tem meio que uns dentinhos assim, e vou falar que o controle do Xbox 360, ele, na minha opinião, encaixa muito melhor na mão do que o controle de PlayStation 2 ou PlayStation 1. Sem falar que os analógicos, por eles não serem... Cara. Com Nossa, muito melhor. Toda certeza, cara. Eles só foram infelizes em uma coisa, o D-pad dele, que eu acho horrível. O D-pad uma bosta. 360. Nossa senhora. É muito ruim. Muito ruim, porque é um D-pad junto. Exatamente. É uma peça só. Eu também não gostei do D-pad, porque várias vezes você vai apertar pro lado, ele bate uma diagonal pra cima, ou bate uma diagonal pra baixo. Exato. Isso também não gostei. Mas sabe por que esse erro? Por causa de patente, velho. Porque quem tinha patente de D-pad em cruz... Era a Sony. Tudo junto... Não, era a Nintendo, porque a Sony, os controles dela só... para e pensa, os controles da Nintendo, eles têm esse D-pad em formato de cruzinha, que é uma cruz inteira. Mas o da Sony era separado.
Exato, os da Sony são como botões, não é exatamente. uma cruz inteira. São separados uns dos outros. As patentes, elas são bem específicas nesses casos, entendeu? Tanto é que você pode ver, todos os controles da Nintendo tem o D-pad em cruz. Começou a mudar no Switch, que os botões são independentes, né? Mas Super Nintendo, Nintendinho, Nintendo 64, GameCube, os próprios Wiimotes, né? Tudo em cruz. Então a Microsoft ela não podia usar esse padrão. Então ela tentou inventar algo que fosse tipo assim, que fosse usável. Eu não sei até hoje como é que a SEGA conseguiu, porque no SEGA Dreamcast o D-pad era em formato de cruz. Eu não sei como é que eles fizeram pra burlar a patente, sabe? Mas não podia. Mas o erro foi esse. A partir do Xbox One, eles já conseguiram, a patente, se eu não me engano, já venceu, então eles podiam usar o D-pad em cruz, e aí o controle já era perfeito, ficou melhor ainda. Cara, tá aí uma coisa que eu não sabia. Do esquema da patente, sério? Não sabia, cara. Não sabia. A patente é um negócio que enche o saco demais. Tanto é que assim, ó, você pega um controle de Xbox 360 e um controle de PS3, você vai mexer no analógico, você vai reparar que a única diferença dos analógicos é o formatinho deles, que o analógico do Xbox 360 Sim, é pra dentro, pra dentro, né? O botão é pra dentro, do Play é pra fora. Exato. Ó, tá até na tela aí, ó. Não, esse, ó, aí, ó, o controle do Play 1 aí, ó. Ele é bem redondinho, dá pra ver que ele é pra fora. Exatamente. Só que, assim, as patentes pegam até nesse esquema de analógico. Se você pegar os analógicos do Xbox 360 e os do Play 2, do PlayStation 3, eles são completamente diferentes dos negocinhos dele, cara. Tem uma coisinha ou outra ali que muda, apesar do princípio ser o mesmo, sabe? Justamente por causa de patente, tá ligado? As patentes, elas ferram porque, obviamente, as empresas concorrentes, elas querem fazer sucesso com aquilo e só elas lucrarem. Sim, então, elas óbvio, não querem que outras pessoas se arrastem nisso, no sucesso que foi. Então, eles tentam fazer patente pra ferrar. Só que, obviamente, o pessoal sempre consegue dar uma escapada ou outra ali, né? Mas esse negócio da mas patente eu não sabia desse chato, negócio do D-pad, não, cara. Esse negócio do D-pad eu fiquei surpreso que eu não sabia, não. Mas o Xbox 360 foi o meu primeiro Xbox. Eu até então eu vinha só com videogames da Sony. Play 1, Play 2, Play 3. E, cara, quando eu peguei pra jogar o Xbox, pela primeira vez que eu peguei o controle e comecei a jogar, eu falei, cara, esse foi o melhor controle que eu já joguei em toda a minha vida. Eu falei, mano, o controle é muito bom, velho. Mas assim, ó, não é que o controle é muito bom, é que o controle, mas ele bate assim, ó, 9-0 no controle do Play, cara, na minha opinião, óbvio. Eu falei, mano, é muito melhor. A pegada do controle é muito melhor. Eu fiquei surpreso, cara. Fiquei surpreso com a qualidade do controle do Xbox. E daqui pra frente, meu, só sucesso. Porque os caras ainda aprimoraram o controle do Xbox 360 pro controle do One. Que pra mim, o controle do Xbox One é o melhor controle já feito até hoje. Pra mim também. Muito bom, cara. Os controles, você vê como a diferença de precisão. Quando eu tinha meu Nintendo 64... Olha o controle do 360 aí na tela aí. Quando eu tinha o meu Nintendo Wii, na verdade, todo mundo sabe, eu já falei, já mostrei o jogo, que meu jogo favorito é o Super Smash Bros. E eu gostava muito de jogar no controle do GameCube. E o controle do GameCube, obviamente, é um pouco parecido do Xbox por causa do analógico, né? E, putz, cara, ninguém me vencia quando eu pegava o controle do GameCube. A minha mulher, ela me deu de presente um controle Pro, que é o controle Pro, o Pro Controller Classic lá do Nintendo Wii, que o analógico é embaixo igual do PlayStation 2, né? Eu fui jogar Smash Bros, eu não conseguia, velho. Eu não conseguia, não tinha precisão como essa belezinha aqui, tá ligado? O analógico em cima faz uma diferença enorme. E recentemente eu vi isso também, porque nas minhas lives lá tem dia que eu jogo Brawlhalla, né? E recentemente eu peguei este controle aqui pra substituir o meu de 360, que é um controle genérico de PlayStation 2. Véi, não dá, velho. Não dá. O analógico é muito desconfortável perto de um 360. Isso foi uma das coisas que me chamou mais a atenção, cara. Por quê?
eu jogava lá, como eu falei, Play 1, Play 2, Play 3 com os analógicos embaixo. Quando eu fiz a pegada do controle do 360, que o analógico esquerdo era em cima, cara, fica muito mais confortável. A pegada com o analógico em cima fica muito melhor, cara. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, mano, como fica gostoso, velho, você pegar invertido aqui, ó, o analógico, né, do que fazer assim, ó, segurar aqui e ficar com os dois embaixo. Fica muito mais confortável. E foi aí que eu comecei a focar muito em jogar o 360 por causa do controle. Então, todo jogo que não era exclusivo, eu jogava no 360. Por causa do controle. Nossa, muito melhor. Por causa do controle. Muito melhor. Muito melhor. Mas é importante falar também que o controle do Xbox 360, além de mais confortável do PS3, ele trazia também os gatilhos aqui atrás, né? E os gatilhos dele eram muito mais confortáveis que os do Play 3. Do Play 3 fica deslizando, assim, é meio ruim de usar, né? Esse aqui pra jogo de tiro é delicioso. Esse ponto que você falou, que eu até esqueci de mencionar aqui também, faz todo sentido. O controle do PlayStation 3... Tá, vamos só voltar mais um pouquinho no desenvolvimento dos videogames aqui, Play 3 e Xbox 360, só para o pessoal entender. Quando o pessoal lançou o Play 2, a maioria dos jogos você podia acelerar apertando X, né? No caso, o X empurrando o analógico para cima, tá? Exato. Quando eles fizeram o Xbox 360 e o PlayStation 3, o que eles fizeram? Eles trocaram esse esquema de acelerar por acelerar nos botões de cima, que seria R2 e L2 no caso, para quem joga o PlayStation. RT e LT, né? Ou RT e LT. O que o PlayStation fez? Muitos jogos deles aceleravam aqui em cima também, porém, a caída do botão era para baixo. Então, quando você apertava e o botão ficava lá embaixo, o caimento do botão era pra baixo. Então, por vezes, você tava jogando, tem muita gente que transpira demais a mão, cara, quando joga. Exato. Então, conforme você tá jogando, seu dedo escapa e cai. O controle do Xbox 360 é que eu acho que não vai focar aqui, mas ele tem meio, ó, dá pra ver aí, ó, na tela. Ele tem meio que uma curvatura pra cima, o que faz o seu dedo ficar preso no controle, né? Então, assim, o dedo não escapa. Isso daqui foi, assim, espetacular. Tanto que, se vocês repararem no controle do PlayStation 4, o R2 e o L2, eles têm uma leve ondinha pra cima, assim, ó. Pra fazer o seu dedo não escapar. Acabei de me lembrar de uma coisa importantíssima. Demos crédito ao controle de GameCube pelos botões analógicos aqui atrás, né? Mas não veio o primeiro dele não, velho. Não veio o primeiro dele não. E eu me lembrei porque a gente tá falando do controle de Xbox, velho. Porque tem esse formatinho aqui. O primeiro controle a trazer esse botão analógico foi o Dreamcast. Ah, verdade. Verdade, o Dreamcast tinha... E era aqui embaixo os botões do Dreamcast. Exato. O formato é o mesmo do Xbox, até porque o Dreamcast, ele era da SEGA, mas ele também foi desenvolvido pela Microsoft, né? Os caras pegaram um pouco da ideia aí, tá ligado? Foi no pulo do gato ali, falaram, opa, olha, copia, mas não faz igual, né? Isso, desculpem pelo erro, desculpem, mas tá corrigido aí. Mas o controle do Xbox, pra mim, ele... Tipo assim, eu peguei um controle de Xbox recentemente, eu já morava aqui em São Paulo quando eu peguei meu primeiro Xbox 360. E eu fui com preconceito, velho. Eu falei assim, analógico em cima, mano, só do GameCube pra mim funciona, né? Play 3 pra mim é melhor. Cara, quando eu joguei no controle do Xbox 360, só não gostei do D-pad, mas o resto... Muito bom, é maravilhoso, né, demais. É maravilhoso demais. E aí a gente já pega um gancho... Na verdade, a gente não vai falar do Oni, mas a gente vai falar da próxima geração, que veio os Gimmicks Control, né? Que era aquele padrão do Nintendo Wii, que eram os controles de movimento. Por mais que... Tipo assim, eu sei que o Tarelli odeia... Não, eu não odeio. É que assim, a Nintendo, ela... Quando lançou o Nintendo 64, ela sempre quis revolucionar a forma de jogar videogame. Aí é que tá o ponto.
Ela queria revolucionar a forma como as pessoas jogavam videogame. Então, assim, o controle do Nintendo Wii é um controle muito interessante. Porém, ele é um controle interessante, no meu ponto de vista, para você jogar quando você tem mais pessoas para jogar com você. Ah, não, com certeza. Esse é o ponto. Segundo ponto que eu acho que eles deveriam mudar. Mudar não, né? Eles deveriam fazer uma bateria oficial da Nintendo pro controle. Porque o controle, mas não é que a bateria gastava, ele arregaçava as pilhas que você colocava. Não durava um dia, muitas vezes, né? Por quê? Porque o controle ele tinha que alimentar o próprio remote, que você ficava mirando lá pro sensor bar, e ele alimentava o nunchuck também. Então, a pilha tinha que alimentar 2 controles com função de movimento, com entendeu? Não. Então, era muita coisa. Isso quando você não conectava o plus embaixo pra melhorar o desenvolvimento do controle, sabe? Aí você conecta o plus embaixo, o nunchuck, o controle vira um monstro, tá ligado? Sim. As pilhas não aguentam, velho. Não aguenta, cara. É que o meu controle, quando eu peguei o Nintendo Wii, o meu controle já era dos novos, que já vinha o Motion Plus embutido. Já, né? Então eu não precisava conectar. Mas, cara, as pilhas acabavam muito rápido. Eu acho que a Nintendo deveria fazer uma bateria oficial, assim como o Xbox fez, cara. O Xbox, eles lançaram eles falaram assim, eu vou te entregar um controle a pilha. Se você não gostar de pilha, você tem a opção de comprar uma bateria oficial. Que assim, vai durar muito, porque, óbvio, a gente não vai fazer o negócio pra, né, fazer qualquer cagada. Vai durar bastante, vai ter uma autonomia muito boa a nossa bateria. Sim, tanto que pros controles do Xbox eu tenho as baterias oficiais. Que é a melhor coisa, porque eu odeio ficar carregando pilha, cara. Né? Mas o controle da Nintendo, os pontos negativos do controle da Nintendo pra mim são esses. Muito bacana pra você jogar com mais pessoas, certo? Porém, pra jogar sozinho, enche o saco você ter que ficar fazendo movimento toda vez pra jogar. Eles não fizeram um videogame pra você jogar offline, no caso, né? Sem ninguém. Eles fizeram um videogame pra você jogar com a família, né? Juntar pra jogar um Just Dance, um esportes, né? Ou o próprio Mario Party, que tinha muita coisa de movimento e era divertido. Eu sempre achei muito divertido os controles do Wii, até pra jogar sozinho, tanto é que eu joguei muito Zelda Skyward Sword, ou o próprio... sei lá, o próprio Mario Galaxy, que funciona muito bem o controle de movimentos e os controles. Eu acho legal o desenvolvimento do controle, porque assim, quando você usava ele com um nunchuck apontado pra tela, ele ficava como um controle DualShock ali, né? Como, né? Porque ele não vibrava igual. Mas por você ter um analógico de um lado, os controles aqui do outro, apesar de ter poucos botões, os botões ser um pouco mal distribuídos para alguns jogos, porque o A ficava em cima, o B ficava atrás, aí tinha o C e o Z aqui. O 1 e o 2 embaixo. Era o 1 ruim, e o 2 embaixo, exatamente. Era complicado porque era uma zona. Mas quando você ia jogar um jogo de plataforma, um jogo mais simples, que você virava o controle, ele ficava tipo no padrão do Nintendinho, funcionava muito bem também. Um exemplo é o próprio Metroid Prime, que é um jogo odiado e adorado por muitos, né? Que funcionava muito bem o controle virado de lado, sabe? Tipo, tinha momento que você precisava apontar pra tela pra fazer a mira da Samus e tudo mais. Isso funcionava muito bem. Eu gosto muito dos controles de movimento do Wii, mas eu reconheço as falhas grotescas que a Nintendo teve com ele. Mas isso serviu pra gente ter o que a gente tem hoje, né? Que tem muitos controles que funcionam muito bem com o movimento, né? A Nintendo até lançou, né, o Classic Controle aí, que você falou que você tinha também e tal. Isso eu achei muito interessante, né? Eu na época tinha pensado em comprar um Classic Controller, porque eu prefiro muito mais. Eu sou o tipo de jogador passivo, mano. Eu não gosto de ficar fazendo movimento e os caralho a quatro. Então, jogo que pede muito isso, de ficar... você aperta os gatilhos, aí gira o controle, tipo do Play 4, se eu não me engano, o Killzone tem isso, que você aperta os gatilhos, tem que ficar girando o controle. Isso pra mim é um saco, cara. Eu sou um jogador que gosta de ficar mais quietinho assim, eu sou mais passivo pra jogar videogame. Isso pra mim era muito chato. Sim. E aí... No controle de Play 3 tem isso, né? Então, eu nem lembro se foi Play 3 ou Play 4, mas... No Play 3 tem. Eu acho muito zoado isso, mano. E aí, quando falaram do Pro Controller, eu falei, opa, interessante. Vai ser um método
que eu vou ter pra jogar o Nintendo Wii sem ficar, né, me mexendo e tal. Beleza, aí eu fui ver que a compatibilidade do controle é curtíssima. Eu pensei que eu ia poder jogar todos os jogos do Nintendo Wii, porém, são só alguns. Aí eu falei, cara... Pô, aí desisti, cara. Falei, não compensa, cara. Era tipo assim, era mais fácil você comprar controle de GameCube, né? Porque já ficava ali pra você jogar os jogos exclusivos do GameCube, e porque tinha compatibilidade com alguns. Tá certo que alguns jogos eles tinham compatibilidade com o Pro Controller, não tinha com o GameCube. E vice-versa, né? Tinha uns que tinha com o GameCube e não tinha com o Pro Controller, o que não faz sentido na minha opinião. Não. Mas foi um tiro muito grande no pé, porque os jogos que foram lançados exclusivos para o Wiimote, não adiantava você tentar enfiar um Pro Controller. Não dava. O próprio exemplo é o Mario Galaxy, velho. Como é que você vai mirar? Como é que você vai mirar sem o sensor de movimento? Impossível. Exato. O que era o divertido do Mario Galaxy ali, entendeu? Você botar um... Não adiantava, eles tinham que ter aceitado a cagada que eles fizeram, infelizmente, Sim. né? Apesar de, tipo assim, eu não reclamo, porque eu gostava muito, sabe? Mas eu reconheço as pessoas que não gostam, que detestam essa coisa. Olha o controle do Wii aí, ó, na tela. Passou, né? Uhum. Olha o Classic aí, ó. Eu queria esse controlezinho aí, mas, né? Compatibilidade dele não era pra todos os jogos, então por isso eu não comprei. E nessa época do Nintendo Wii, a Nintendo vendeu acessório pra qualquer coisa. Era vara de pesca, era esse controle aí, esse suporte pra controle pra jogo de tiro tinha, o Wii Fit, os caras venderam absolutamente tudo, qualquer coisa, cara. O volante do Mario Kart. Taco de golfe. Tudo. Os caras mais ganharam uma puta de uma grana só vendendo acessório. Só vendendo acessório. Os caras arregaçaram de vender acessório, cara. Arregaçaram. Olha esse controle aí, o controle Move do PlayStation 3. Eles tentaram copiar o Wii na cara dura, né? Não deu certo. Total, verdade. Foram frustrados Move, né? No controle do Move aí. Não deu certo pra tipo assim, ele tinha uma tecnologia, entre aspas, diferente, porque o Nintendo Wii, obviamente, o pessoal da Nintendo, obviamente, fez uma patente pra segurar o estilo de controle do Wii, né? Tanto é que o PS Move, ele fez diferente, ele fez a câmera captar a bolinha que tinha em cima, não o sensor, olho né? do emote captar o sensor, né? O sensor bar. Mas o conceito era o mesmo, tá ligado? Mas isso ajudou pra evoluir, querendo ou não, né? Você disse que não gosta muito de controles assim, mas tem muita gente que gosta dessa interação, né? E acredito que isso evoluiu ao ponto de chegar no que temos hoje, né? Que é algo parecido com o Kinect do próprio Xbox 360, onde você se movimentar na tela já pega ali, né? Tipo, foi tudo à base disso. Você querer se movimentar, até porque a Nintendo tenta fazer isso há muito tempo. Na verdade, o Dreyfus, isso de câmera já vinha desde a época do Play 2, eu tinha câmera, chamava iToy. Então, todos os movimentos que você fazia em frente à câmera, você tinha a interação com o jogo. Então assim, pra você jogar um jogo de tênis, você abria a mão como se fosse raquete, e na hora que a bolinha vinha pra você, você aproximava a mão da câmera e ela fazia o movimento da bolinha aí pro outro lado. Isso daí tinha desde a época do Play 2, chamava iToy, porém não foi muito conhecido, né? Ei, na verdade, isso tem muito antes, né? Na época, acho que é do Super Nintendo... Não, acho que é Nintendinho, cara, com a Power Glove, né? Power Glove, ela tinha uma câmera pra captar o movimento da luva, cara, que não funcionava já. Então você vê que a Nintendo tem essa ideia há muito tempo, velho. Essa Power Glove funcionava pra um único jogo, se eu não me engano. Não, ele funcionava pros outros jogos. Ele funcionava. Não, mas daí você tinha que ficar apertando. Aqui. Não. A Power Glove, a câmera reconhecia movimentos como botões. Então, tipo assim, imagina que você vai jogar um Castlevania. Você tinha que deixar a mão reta assim, você, sei lá, virar assim e o cara andar pra frente, você mexer pra cima o cara pula, você fazer um movimento pra frente o cara ataca. Não funcionava, na verdade ele funcionava tentando entender os movimentos como você apertando o botão. Então, tipo, você não precisava usar o controlinho da luva, entendeu? Só que foi um fracasso, um fracasso total. É assim,
Porque eu soubesse só funcionava em um jogo direito, mas você falou que funciona pros outros. Assim, uma bosta, porém, pra época era revolucionário a ideia dos caras. Era incrível, né? Era incrível. Porém, a execução não teve êxito. Mas a câmera que eu lembro que funcionou, não sei se tiveram outras antes, mas pra mim a primeira câmera que funcionou foi a câmera do PlayStation 2. Que inclusive, eu não sabia. no vídeo que tá passando de fundo, mostra a câmera aí, a câmerazinha, a iToy. E assim, tinha até que uma quantidade razoável de jogos, tá? Pro iToy, pra você fazer o sensor de movimento. Quando você comprava o iToy, ele já vinha com o jogo original, tipo do Nintendo Wii mesmo, que já vinha o Wii Sport, sabe? Já vinha com o joguinho ali do iToy que tinha tipo 10 jogos. Eu lembro que tinha jogo de box, era muito legal. Você tinha que ficar socando assim na tela, você ficava de lado, né? E ficava socando a tela, era muito bacaninha, cara. Nossa, eu joguei muito com essa câmera, cara. Joguei muito mesmo. Não, devia ser maneiro, devia ser maneiro. Mas assim, era jogo específico. Então, assim, eu tinha o meu Play 2, eu jogava o meu Play 2 com controle normal, todos os jogos, e aí quando eu queria fazer algo diferente, eu ligava a câmera e usava o iToy, coisa que a gente não tinha essa opção no Wii, né, mano? É verdade, isso é verdade. Acho que agora os próximos controles, né, até chegar no Switch, a gente pode deixar numa mesma categoria, que é, tipo, falar mais ou menos igual, porque agora vem o Play 4, One e Switch também, né? Né, o Switch ele ainda muda um pouco, porque os Joy-Cons, eles tentaram revolucionar de uma forma diferente. Mas o controle do PS4, por mais que eu não ache tão confortável quanto o do Xbox One, ele mudou muita coisa do que o controle de PS3. Porque a gente falou do controle de PS2, que era a mesma coisa do PlayStation 1. O do Play 3 só mudou o fato que, tipo, ele não tinha fio, era wireless e ele não precisava de pilha, né? Ele tinha bateria. Com os gatilhos atrás, né? Mas o controle de PS4, ele evoluiu de um jeito que funcionou muito melhor que o PS3, né? Ele ainda mantinha aquele padrão do analógico, porém ele era muito mais confortável em questão de tudo, né? O D-pad, o analógico, que ele era diferente também, era um pouquinho mais fundo, então o dedo encaixava melhor. Sim, adicionaram até um touch no controle. Ele tinha adicionaram som no controle, então... Jogos como NBA, por exemplo, quando dava o intervalo do jogo, aquele sino que toca, pé, saía no controle. O GTA, as ligações do GTA V saíam no controle. Assim, coisa bem superficial, porque eu desligo tudo essas porra, mano. Exatamente. Sem falar que não foi uma ideia principal do pessoal da Sony, né? Porque no Nintendo Wii, no Wiimote já tinha isso, né? Sim. Do controle interagido. Mas assim, é bacana. Tem adicionado uma entrada pra fone, pra você usar qualquer fone de headset. Isso foi muito bom. Melhor coisa. Nossa, muito bom. No Xbox One também tem isso, né? Tem sim. E não, é maravilhoso. É assim, ó. O primeiro controle do Xbox One não tinha. Você tinha que comprar um adaptador. É assim. O primeiro controle do Xbox One, você tinha a possibilidade de ligar um fone nele. Porém, só os fones originais da Microsoft, porque a entrada era proprietária. Sim, Que é aquela entrada exclusiva, tipo as entradas da Nintendo. Você não consegue ligar qualquer coisa nele, porque a entrada, o encaixe, é proprietário da Nintendo. Depois saiu um segundo modelo de controle pro Xbox, e aí esse já dispensava, né, essa entrada aí, de tanto que o pessoal reclamou. Falou, pô, o fone de vocês é uma bosta. Vocês não estão deixando eu usar o fone, o headset que eu gosto, porque eu tenho que comprar um adaptador, que era super caro o adaptador, né? Pra converter o controle na entrada P2. Mas hoje em dia já tem, ó. Hoje em dia tem a entrada do antigo, aqui, ó, que é essa entrada aqui, e tem o P2, né? Então assim... Se você tiver o fone antigo e gostar dele, pode ligar. Se você quiser usar um seu, pode usar também, né? O que é muito a bom melhor você não coisa. Você não precisar comprar um headphone exclusivo do negócio. Porque a empresa põe o preço que ela quer. Pode ser uma porcaria. Se ela pedir lá R$600,
Ou você paga 600 conto ou você joga 100, mano. Não reclama e já era. Exatamente. No PS3 era assim, inclusive, né? Tinha que comprar o headphone caríssimo deles pra jogar online com os amiguinhos, pra conversar com os amiguinhos, né? No PS4, cara, quando eu peguei o PS4 pela primeira vez, que podia usar qualquer foninho... O Play 3, eles fizeram umas atualizações depois, que até você podia usar um ou outro ali meio diferente... Numas atualizações. Wireless, né? Mas o controle, o fone do Play 3 eu tinha. Que era aquele Pulse. Porra, que headset delícia, velho. Nossa, eu adorava aquele headset. É bom mesmo. Eu só vendi porque eu consegui vender muito caro, cara. Senão eu não ia ter vendido, porque é muito bom. Muito bom. Eu gosto muito. E o meu era com fio, né? Tinha o sem fio. Sei. Mas eu não queria ter que carregar, ter que não sei o que. Aí eu preferia ligar com fio mesmo, porque a qualidade do jogo sempre ia estar boa, não ia ter bateria fraca, não ia acabar no meio da jogatina e tal. E aí eu acabei pegando com fio. Era muito bom, mas não... Eu particularmente não gosto dessa ideia de, você só pode usar se for da minha empresa. Porra, deixa a gente usar o que a gente quiser, pô. Às vezes a gente já tem até aqui, não tem condições de comprar outro. E aí os caras ficavam com essas putaria aí, mas agora deu certo. Eu acho que eles entenderam, né? Eu acho que o que tinha falado de controle do PS4 e Xbox One foi isso. Até porque a gente falou bastante você falou bastante do controle de Xbox One lá atrás, né? Que ele é super confortável, encaixa muito bem na mão. Os analógicos deles são perfeitos. Então acho que a gente já pode pular pros Joy-Cons, né? Do Switch. Que, bora lá. Na minha opinião, por mais que eles tenham bastante reclamação por eles serem um pouco mal feitos, né? São muito da hora, velho. É muito da hora o controle do Switch. Primeira vez que eu peguei no Switch, eu me diverti demais, velho. Eu já tenho até opinião dos Joy-Cons, que é assim... Eu não gostei, achei os botões muito pequenos, né? O controle é muito pequeno. Por mais que você compre aquele adaptador, que você encaixa os Joy-Cons do lado e ele vira mesmo, tem toda essa pegada aqui, né? Você compra um suporte pra fazer isso. Os botões em si são muito pequenos. E isso eu não gostei. Sim. Agora, quando você compra o Pro Controller do Wii, que daí já até lembra um pouco o controle do Xbox. Switch. Do Switch. Aí já lembra um pouco o controle do Xbox, aí já fica mais gostosinho. Mas é da hora isso. Os Joy-Cons eu não gosto, não. Eu acho os botões muito pequenininhos, cara. Pra mim o Switch não funcionaria pra jogar esses jogos que eu gosto, tipo, porque se eu for pegar um Switch pra mim, eu vou querer jogar um Smash Bros Ultimate. Você vai arregaçar o controle. Exato, vai destruir o controle. O meu youtuber favorito, ele falou que ele gastou caríssimo pra comprar um controle, velho, e o controle durou acho que 2 semanas. Não, nunca falei isso. Quem não entendeu, o youtuber favorito dele sou eu. Desculpa, não entendeu. Meu segundo youtuber favorito. Bom, agora você pode continuar o que você tava falando. Perdão. Você tem razão. Meu segundo youtuber favorito disse isso. E tipo, por mais que seja legal, porque a Nintendo ela pensa muito na família, entre aspas, né? Porque tipo, os jogos dela são feitos pra você jogar com galera. Você tem 2 Joy-Cons completinhos, beleza. Viram 4 controles. Isso eu achei muito bacana. Só que é aquela parada, é bacana pra quando você tem vários amigos. Exato. Sabe? Que você vai jogar um jogo simples, um Bomberman, um Mario Tênis. Agora, mano, você vai jogar Mario Kart, é horrível. Você vai jogar Super Smash Bros, é horrível. Você precisa ter um Pro Controller, entendeu? Porque além da durabilidade dele ser muito maior, ele é muito mais confortável. E ó, dá pra, tipo, jogar... esse controle aqui que eu tenho, que eu mostrei, da GameSir, olha a pegada dele, parece um controle de Xbox. Cara, esse controle, ele tem suporte total pro Nintendo Switch. Ao invés de jogar com aquelas bostinhas daqueles controles, compra um desse aqui, ó, 150 conto. Você compra um desse aqui e pronto, acabou. Se eu não me engano, essa marca é GameSir, né? GameSir, né? Eles fazem, se eu não me engano, eles fazem Joy-Cons
que o pessoal fala que é muito mais confortável e muito mais duradouro que os Joy-Cons do Switch. Porque eles são maiores, eles têm uma pegada maior, não são esse controle retinho igual do Switch. Os botões são maiores, mais divididos, né, separadinhos, sabe? Seria mais ou menos o equivalente ao do 3DS aqui, que é um pouco mais afastado e não atrapalha na hora de você pegar o... Tipo, acaba apertando um botão, você tá mexendo no analógico, acaba apertando o botão de baixo, coisa do tipo. Aham. São muito mais confortáveis. E o pessoal que é streamer, que faz vídeo pra youtuber ou pra Twitch, não sei o que, eles recomendam muito mais você comprar esse controle, que ele é muito mais duradouro, muito mais confortável. Ele, Eu não sabia, tipo, e é mais eu barato. gosto bastante dessa marca, porque eu achei a qualidade desse controle que eu tenho aqui, assim, fantástica, e ele nem é o controle mais top que eles têm, né? Esse é o T4 Pro, eles ainda têm Então. o G4 Pro, que aí é um controle fodabilístico, né? Nada, É deve ser um absurdo, controle, né? é um controle top deles lá, mas daí também já tá na casa de controle original de Xbox, mano. Você já encontra aí meio que na casa de uns 300 conto, né? Mas esse GameSir aí que eu falei, você troca até a disposição dos botões aqui, mano. Tipo, eu tô pra comprar um desse. Tô pra comprar um desse mesmo. Esse mesmo que você tem aí, porque todo mundo fala que é um controle excelente, incrível. É, muito bom. Então... isso já faz a gente entrar pros controles de computador, né? Eu sei que controle de computador a gente não vai procurar muitas vezes um controle próprio de Xbox, né? Até porque Microsoft, computador, né? Roda, né? Funciona, né? O controle do Xbox funciona no PC, né? Exato. Você pode procurar essas opções, como esse próprio do GameSir aí, que são controles excelentes. Formato, botão, tipo... Tudo nele é perfeito. É como o Tarelli gosta de falar, né? Controles que são esquecíveis na mão. Né? Mas é muito bom mesmo, cara. Eu comprei justamente esse controle aí, justamente pra jogar no PC mesmo, né? E eu achei muito bom. Muito bom. Nada a reclamar, até então só elogios, porque a pegada dele é muito boa. Eu achei, né? A construção desse controle muito boa, além do controle ser bonito pra cacete, né? Ele é um preto todo transparente, é lindo demais. Que é igual o Pro Controller do Wii, do Switch, pô. O Pro Controller do Switch é igualzinho, mano. Preto translúcido, pá, os botões meio parecidos assim, né? Mas eu vou pesquisar esse Joy-Con aí da GameSir, não conhecia, não. Eu acho que é da GameSir, dá uma pesquisada, cara. Eu vi dar uma olhada. O youtuber falando... E é muito maneiro, muito maneiro mesmo. Acho que o que tínhamos falado de controle era isso, né? Como a gente eu tenho um adendo ainda de outro controle que funciona, manda também pro PC. Funciona pra celular, né? Que é aqueles controles Bluetooth. Eu vou até pegar, cara, porque esse controle foi o primeiro controle Bluetooth que eu tive, assim, e, cara, é muito bom, mano. Eu vou pegar aqui, calma aí. Tô calmando. Olha o cara, uns 150 controle. Peguei. Que é esse controle aqui, ó. Eu sempre falo dele, tadinho. O bichinho tá até meio empoeirado, que ele tava meio esquecido na gaveta ali, mas é esse controle aqui, ó. Ó os grip aqui. Eu tenho grip em tudo que é controle, mano. Que é o Ipega. Cara, esses controles da marca Ipega são muito bons também. E esse em especial, ele é o Ipega modelo 9025. Cara, ele é muito bom, cara. Ele tem a mesma pegada do analógico de Xbox, que é um pra cima, um pra baixo, né? Os botões dele são muito macios. A única reclamação dele é o D-pad. O D-pad dele é um pouco duro demais. Mas o resto, cara, os botões aqui atrás, ó, os botões aqui em cima. Mano, esse controle aqui... Ó, pra você ter uma ideia, eu zerei GTA San Andreas pela primeira vez no celular com esse controle. Caraca, muito bom, velho. É muito bom. É um controle realmente muito bom. É muito bom. E ele, ó, é pequenininho. Se você for comparar, por exemplo, um controle do Xbox, ó. Esse é o do Xbox, ó. Ó, o Ipega tá na... Ah, não dá pra ver por causa da luz. Mas o Ipega tá na frente. Ele é bem menorzinho que um controle normal, né? De console normal. E aí ele tem aqui também o suporte para você colocar o celular. O T4 Pro, ele também tem um suporte, tá? Deixa eu ver se o suporte dele... Ah, não tá aqui. Tá dentro da caixa. Mas o T4 Pro, ele também tem aqui, ó.
né? Você pode colocar o suporte de celular para jogar com o celular acoplado no próprio controle. Eu não gosto porque eu acho que fica muito inclinado, né, no T4, mas já no Hypega eu gosto bem porque o celular fica bem retinho, então a inclinação da mão que você colocar é o jeito que você vai jogar. E esse carinha aqui, ele funciona no PC também, né? Tem uns macetes para você fazer ele funcionar no PC, não é plug and play, infelizmente, né? Mas é bem simples, pelo que eu sei, é bem simples. Então, mas se o seu computador tiver Bluetooth, aí, meu filho, esquece, né? Nossa, funciona que é uma beleza. Só conecta ele no Bluetooth aí e vai embora, velho. Vai embora, porque é um controlinho gostosinho. Inclusive, eu já fiz live aqui no canal, quando eu tava jogando Super Mario, e eu tava jogando Super Mario com esse carinha aqui conectado no Bluetooth. E esse controle aqui, eu adoro, eu tenho ele há anos já. Ele é bem antigo, esse modelo 9025. É bem antigo, e quando eu ganhei foi a época de lançamento dele. É muito bom e já faz tempo. Então, são controlinhos assim. Esse saiu na casa, eu lembro, na época. Foi a pessoa que me deu, falou o preço, porque eu fiquei insistindo. Foi acho que R$85 o controle. É bem esse preço mesmo. Hoje em dia... Meu afilhado comprou um desse. Mas hoje em dia já tá na casa dos 200 e pouco também. Aí é que tá. Quando você vai comprar um controle pra jogar no PC, você tem que ver até que ponto vale a pena comprar um controle que não é o oficial do Xbox. E assim, você paga R$300 num controle desse, sem ter a certeza se o controle é muito top, se você nunca tiver jogado nesse controle, eu já acho meio loucura. Porque você pega aí um controle do Xbox, por mais que seja usadinho, você pega um controle por 300, 250, né? Um usado. E, porra, a qualidade do controle do Xbox é excepcional, né? Agora, se você já jogou com algum desses controles, gosta muito e o preço dele tá bem melhor que o preço do controle do Xbox, aí eu acho que vale muito mais a pena. Porque, por exemplo, com certeza, esse controle aqui do Series S, você encontra ele pra vender aí a 450 pau, 500 pau. Cara, verdade. Entre comprar esse pra jogar no PC, eu tô falando, tá, pessoal? Entre comprar esse controle do Xbox ou poder comprar um desse daqui por 150, porra, velho. Vai nesse aqui a 150, cara. Ah, mas ele quebrou. Tudo bem, você ainda tem dinheiro guardado pra comprar mais dois. Exato, verdade. E um de Xbox, de boa. entende? Aí, essas comparações assim, se fizer essas comparações, aí sim, eu acho que vale muito mais a pena comprar um Hypega, comprar um GameSir ou alguma outra marca de controle que funcione no PC. Mas, se você tiver a bala na agulha pra gastar e quiser comprar um controle do Xbox, aí a minha dica é, sim, compre o controle do Xbox, que é muito bom, né? E acho que é isso. De controle que a gente tinha pra falar, eu acho que é isso. Já foi controle pra cacete. Ah, eu tenho só um último recado pra dar. O controle do Nintendo 64 é uma bosta. Não sei se eu já falei isso na live de hoje. Não, mas eu só queria eu só queria frisar mais um pouco que esse controle é horrível, tá? Eu não gosto desse controle, apesar de eu ter 6. Porque eu tinha uns aí, meu primo, eu fui na casa dele lá e falou: pega pra você essas esse controle aí. Eu falei: daí, pra coleção, daí, porque as cores dos que você tem aqui são diferentes das cores do que eu tenho lá. E aí peguei e acabei ficando com 6 controles lá, mas esse controle é a bosta, tá? Não... Você vê como eles odeiam, 6 controles, anotem. Não recomendo. Mas é isso. Vamos dar tchauzinho? Bom, na verdade, hoje, como a gente não falou de jogo, a gente não vai dar nota do jogo, eu queria que você me falasse qual que é o seu controle favorito. Tá, não, mas eu quero dar uma nota. Pro controle de Nintendo 64. 0. O cara, pegando no pé, né? Tipo, o cara odeia a porra do controle, né? Não, mas agora, brincadeiras à parte, é verdade, a gente tem o nosso controle favorito. O meu controle favorito, né, sem dúvida alguma, é o controle do Xbox One. Apesar desse que eu tô mostrando aqui, é o controle do Series X, mas o meu controle favorito é o do... Bom, não muda nada, né? O que muda é um pouco a pegada aqui, porque ele tem um antiaderente aqui, né? Mas o do One eu uso uma capinha também e é show de bola.
Os grips, os analógicos aqui, ele tem uma saliênciazinha aqui pra não deixar o seu dedo escorregar, né? Ele tem uma aderência aqui. Mas no geral, os controles do Xbox, pra mim, desde o 360, vem sendo os melhores controles até hoje. Não, também acho. A nossa opinião nesse é bem parecida, porque de todos os controles que eu peguei até agora, o do Xbox One foi o que mais me satisfez, assim, tipo, cara, que controle gostoso de jogar qualquer jogo. Ele funciona pra qualquer coisa. Se você vai jogar um jogo de plataforma, ele é ótimo. Se você vai jogar um jogo em 3D, ele é ótimo. Vai jogar um jogo GTA, corrida, sei lá, ele é simplesmente incrível. Tanto é que eu tô fazendo aí uma vaquinha pra comprar um controle que seja no estilo de controle de Xbox One. Seja um parecido Game Share, seja um próprio de Xbox One, porque é muito perfeito esse Ele controle. encaixa Meu bem amigo, na é mão, muito né, perfeito. cara? Encaixa muito Demais, bem demais, na mão. demais. Ele é muito mais confortável. Aí nossa, é o que eu muito mais sempre confortável. falo, é muito